Olá, irmãos. Mais uma vez, paz seja convosco. Hoje meditaremos na palavra do Senhor e, como começamos no último sábado, falaremos das doutrinas cardinais da Igreja do Evangelho Quadrangular. E mais especificamente hoje sobre a segunda doutrina, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. E aí, para a gente começar, vamos ler em João capítulo 16, do versículo 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A promessa do batismo com o Espírito Santo, a promessa da descida do Espírito Santo, veio muito antes do Senhor Jesus. O próprio João Batista, que foi o precessor do Senhor Jesus, o profeta que anunciou ali que ele batizava com água, ele anunciou também que o Senhor Jesus viria após ele e nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Senhor que vem muito além do próprio Senhor Jesus, muito antes da vinda do Senhor Jesus a esta terra, e ela continua a se cumprir nos dias de hoje. A gente sabe que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. E quando nós temos este convencimento, nós temos a oportunidade de nos arrependermos e nos arrependendo, aceitando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a oportunidade também de receber o batismo com o Espírito Santo. E a Igreja do Evangelho Quadrangular tem como premissa crer que o Senhor Jesus salva, que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. Se nós formos prestar atenção na palavra do Senhor, no momento em que o Senhor Jesus exercia o seu ministério nesta terra, durante aproximadamente ali uns 3 anos e meio, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que João estava mentindo, de maneira alguma. O próprio Senhor Jesus lá na frente disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí os discípulos, cumprindo com este mandamento, ficaram em Jerusalém, e aí a gente conhece o movimento, o acontecimento do dia de Pentecostes, aonde todos ali reunidos, unânimes, perseveravam em oração, em comunhão, no partir do pão, até que veio o batismo com o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali dentro da casa, aproximadamente 120 pessoas, como a palavra de Deus nos fala, e viam-se línguas repartidas como sendo labaredas de fogo sobre as cabeças de cada um deles, e todos eles falavam em línguas diferentes da sua língua mãe, Então a gente começa a ver as evidências do batismo do Espírito Santo ali. E hoje, será que o batismo do Espírito Santo ainda acontece? Será que nós temos esse privilégio? Sim, nós temos a oportunidade e o privilégio de buscarmos todos os dias o batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo é o Consolador que veio enviado pelo Senhor Jesus após a sua ascensão e continua a operar e a agir nesta terra. Eu lembro que recentemente eu tive a oportunidade de conversar com o Ângelo, e o Ângelo teve uma experiência justamente com o Espírito Santo ali onde ele estava, Viu ali um bando de aves, um casal de aves voando, e de repente ele se admirou com aquilo, e o Espírito Santo falou para ele: eu ainda habito nesta terra. E ele, habitando nesta terra, ele também age nesta terra. Então que nós possamos buscar a evidência do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A gente sabe que o batismo no Espírito Santo ele é evidenciado através do dom de falar em línguas, mas também tem outros dons, o dom de sabedoria, por exemplo. Tem diversos dons que a gente pode buscar.
dentro da simbologia da Igreja do Evangelho Quadrangular, a gente tem a cor amarela, que representa o fogo do Espírito Santo, o fogo batizador do Espírito Santo, e temos o rosto de leão. O leão, que é um animal que simboliza poder, autoridade, né? A gente até costuma dizer que é o rei da floresta, né? Num ditado popular, digamos assim, e foram essas as revelações que a fundadora da nossa igreja obteve, né? Um livro que que representa o batismo com o Espírito Santo, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, é justamente João. Inclusive, quero aproveitar e fazer uma correção, que no vídeo passado eu falei que Jesus salva era representado por João. Não, é que eu li em João, mas o livro que representa é o livro de Lucas, representa a salvação, e o livro de João representa o batismo com o Espírito Santo. Então, também o leão representa, né? O rosto do leão representa o Espírito Santo. A pomba também é um animal que representa o Espírito Santo, porque justamente ela desceu sobre o Senhor Jesus ali, quando o Senhor Jesus era batizado nas águas por João Batista. Veio o Espírito Santo como uma pomba e ouviu-se do céu a voz do próprio Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Então, que possamos aprender um pouquinho mais neste dia sobre o batismo no Espírito Santo. Procure ler, procure compreender, procure o batismo com o Espírito Santo. Peça para que o Senhor lhe batize com o Espírito Santo, porque Ele quer batizar, Ele quer lhe dar este selo, Ele quer lhe dar esta dádiva, para que você também, não somente depois de ser batizado, fique acomodado de maneira nenhuma. O Espírito Santo de Deus, Ele nos batiza, Ele nos dá os dons, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, para que façamos a obra do Senhor. E é a obra do Senhor que tem que ser edificada através dos dons que nós recebemos do batismo com o Espírito Santo. Seja o dom de falar em línguas, o dom de cura, o dom de profecia, seja o dom de sabedoria, tá? E diversos outros. Que Deus lhe abençoe neste dia poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.